E nós estamos de volta com Bastidores do Poder, recebendo hoje o secretário de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campinas, Gustavo de Tella Ferreira. Secretário, muito bom dia para o senhor. Bom dia para você, para a Rose, e é um prazer estar aqui no programa de vocês e espero poder contribuir aí com os seus questionamentos. Bom, secretário, a gente vive esse momento aqui talvez um dos piores, e não que a gente esteja vindo aí de bons momentos em questão de emprego, né? Nós temos uma leva de 12 milhões de desempregados, a SIC estima que em Campinas cerca de 100 mil desempregados, né? E o que o senhor tem feito, o que a pasta pode fazer para contribuir com essas pessoas, para que elas se inspiram no mercado, para que elas se tornem empreendedores, o que elas demandam da prefeitura? Bom, a nossa participação nesse caso de vagas de emprego é que a gente faz a captação das vagas através do Centro Público de Apoio ao Trabalhador, que é o CEPAT. Então, nós captamos as vagas das pessoas das empresas que nos procuram, e também temos feito um trabalho proativo de ligar para as empresas para oferecer o nosso serviço, que muitas não sabem da existência desse serviço, que é um serviço inclusive gratuito, né? E a gente tem conseguido um retorno muito bom. Mas é uma crise, estamos passando por uma crise. Eu acho que agora, a partir de agosto, vai melhorar bem essa questão de aparecimento de novas vagas. O senhor acha que... Vai lá, Cecé. Tem aumentado o oferecimento de vagas no CIPAT ou não? Como é que tem? Sim, tem aumentado. A fila está diminuindo? Oi? A fila de quem procura emprego está diminuindo em função disso? Não está. Olha, vou te passar um número. Esse ano, até junho, nós tivemos uma captação de 1.741 vagas. Se você comparar com 2020, o ano todo nós tivemos quase 2.200 vagas de emprego. Quer dizer, a pandemia também atrapalhou. Então, com 1.700 vagas até a metade do ano, eu acredito que até o final do ano a gente possa chegar próximo de umas 4.000, 4.500 vagas. Então isso significa que vai melhorar, há uma perspectiva de melhora, de otimismo. Há uma perspectiva, inclusive uma forte retomada da economia, é o que a administração está esperando nesse momento. Agora, secretário... Mas, assim, vai, Zezé. Assim, em relação ainda a essas vagas, né? As vagas são criadas e a fila continua aumentando, secretário, é isso? Não, ela continua aumentando, e inclusive a questão da vacina tem ajudado muito também, o aumento da procura, e eu acredito que a partir de agosto nós vamos ter um serviço muito maior e um atendimento muito maior atrás de vagas, das pessoas procurando vagas. Então, na verdade, essa procura, esse aumento da fila, o senhor atribui à vacinação, ou seja, as pessoas estão vacinadas, então elas voltam a apostar que as empresas vão oferecer emprego, né? Então vai ter o aquecimento, e é isso que o senhor está colocando para a gente? Ou há uma volta também da esperança das pessoas que tinham desistido de procurar emprego, estão voltando a ter fé na economia? Eu acho que a vacina vai ajudar muito, e é exatamente esse caminho. As pessoas, acho que algumas pessoas, elas estavam um pouco com medo dessa procura realmente por causa da doença, né? Uhum. Agora, secretário, vocês fizeram uma pesquisa para poder tentar entender quem que é esse trabalhador que vai em busca de emprego no CEPAT, né? Qual que é o perfil? O que vocês descobriram? O que é essa pesquisa? Então, essa pesquisa foi realmente, está sendo feita
realmente para descobrir o perfil dos trabalhadores que estão procurando vaga ou que já tem até um negócio. Então, em primeira mão, eu vou te passar os números que nós temos até o momento. Tá. Então, são 80% das pessoas são de Campinas que responderam essa pesquisa. Tá. E 75% procuram emprego com carteira assinada. 35% eles querem abrir o próprio negócio. E 25% já são empreendedores. Então, isso vai nos ajudar, inclusive, no desenho de novos cursos que serão oferecidos pelo CEPAT. Lógico que nós temos uma parceria hoje muito boa com o SEBRAE, com o SENAI, com o SENAC, que tem nos ajudado tanto na elaboração quanto na parceria para alguns cursos. Inclusive, eu fiquei impressionado com a estrutura desse pessoal do Sistema S. Você até tem momentos que você visita uma dessas instituições aí, Senai, Senac, Sebrae, você fica impressionado como a estrutura que eles têm hoje para oferecer os cursos. São cursos numa faixa etária de 18 a 25 anos, mas mesmo as pessoas hoje dizendo que são jovens que não têm muito interesse, as pessoas que estão nesses cursos, você fica impressionada o interesse que eles têm em produzir e ter um diploma em cima de um curso técnico. Secretário, dessa porcentagem que o senhor me passou, quantas pessoas que responderam essa pesquisa em números absolutos? O senhor tem? Esse número absoluto eu não tenho. Tá, mas depois eu pego com a Juliana. Bom, eu pego. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa. Dentro desse perfil aqui que vocês vão elaborar cursos, eu percebi que com a Covid, o SEBRAE tem oferecido muitos cursos que já ofereciam, o próprio CEPAT. Houve uma procura maior por conta da pandemia de pessoas fazendo cursos de aperfeiçoamento? Sim, houve. Houve uma procura muito maior. Inclusive tem cursos aí que foram oferecidos como curso de fotografia, que houve uma procura muito grande. É um curso novo, né? Mas cresceu bem. Secretário, em relação a esse 25% das pessoas que procuram o CEPAT e que são empreendedores, o que eles buscam no CEPAT? É qualificação? Não, os empreendedores normalmente procuram os cursos, né? E o CEPAT ele tem uma estrutura muito boa de apoio às MEIs, né? Então, nós somos procurados para qualquer tipo de serviço relacionado às MEIs, até uma declaração da empresa, se tem algum problema com o CNPJ, eles procuram muito. Nós tivemos aproximadamente 6 mil tipos de serviços oferecidos até junho desse ano. Então, às vezes esse serviço, às vezes a própria pessoa vai lá para pedir, às vezes, 2, 3 informações sobre alguma coisa relacionada à empresa dela, à microempresa dela. Agora, nós tivemos aí, durante a pandemia, e eu cheguei a conversar com o prefeito sobre isso, uma reclamação por parte dos empresários, e principalmente dos pequenos empresários, de uma falta de uma linha de crédito da própria prefeitura para poder incentivar ou ajudá-los nesse momento em que houve uma queda da renda, né? Eu sei que nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a sua de Trabalho e Renda, mas como que essas duas secretarias conversam e quais foram as demandas que vocês levaram para o prefeito para poder tentar, não sei se resolver, mas pelo menos ter uma resposta para essas pessoas que têm buscado crédito público para justamente fomentar esse comércio, porque as MEIs, elas são pequenininhas,
Geralmente é o cara que é o dono, mais a mulher, o filho que está trabalhando naquele negócio, mas significam que são pelo menos 3 pessoas que não estão desempregadas, que está entrando uma renda e estão se autossustentando. Então, eu acho que a MEI no Brasil, ela é muito importante, né? Ela é uma categoria, vamos assim dizer, que pelo menos acho que 70% da economia, né, Zezé? Foi isso que a gente viu, não lembro. Ela é sustentada aí, você tem uma importância muito grande. Pequena e microempresas, é uma importância muito grande. Como que o senhor vê esse cenário de ajuda para esse empresário, para não fazer com que ele desista e se torne mais um desempregado, para o negócio dele não quebrar, mesmo que seja pequeno? Como que vocês têm conversado, secretário? Bom, com relação ao nosso relacionamento com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é um relacionamento muito bom. Eles nos ajudam, por exemplo, nas empresas que procuram a Secretaria, eles acabam indicando a gente, principalmente na questão da captação de vagas. Começo de junho ele ficou de fazer um aporte ao Banco do Povo de todas as cidades que têm esse caminho. Mas até o momento não recebemos, mas nós temos o Banco do Povo funcionando com pessoas, empreendedores que já têm o microcrédito há algum tempo e vão pagando, mas a gente também tem esse problema de alguns às vezes não tem condição, então às vezes o nosso saldo às vezes passa a ser negativo. O saldo é negativo, eles pagam, eles conseguem pagar esse pessoal que toma empréstimo? É que o Banco do Povo ele tem um sistema diferente de análise de crédito. Então, o que acontece? Se o microempresário ele tem uma dívida que ele contraiu lá de 12 meses, ele não paga a segunda parcela, em vez de constar só a segunda parcela, digamos que seja são parcelas de R$100, por exemplo. Ele não conseguiu pagar a segunda parcela, em vez de constar no débito dele como R$100, não consta todas as outras 11 que faltam, entendeu? Então... secretário, quais são, o que os empregadores estão demandando, quem é esse profissional que eles querem, quais as áreas, e o que as pessoas que estão procurando emprego querem? Como é que é essa relação? Bom, os microempreendedores, normalmente, se eles procuram, já é uma coisa um pouco mais difícil, porque essas empresas são muito pequenas. Então, a procura realmente que os trabalhadores nos acionam lá, normalmente é relativo a algum emprego dentro de alguma empresa. Então, ajudante de pedreiro, às vezes a pessoa vai fazer o próprio negócio, que é o que mais nós temos lá, de microempreendedores, uma costureira, uma cabeleireira, uma manicure. Então, dentro das microempresas é mais difícil eles procurarem trabalhador, o colaborador. Mas de forma geral, na fila, quando eu percebo lá as vagas que vocês oferecem, geralmente é pessoal do ensino fundamental. A gente tem poucas vagas, ou pelo menos eu não vejo, ou eu posso também estar equivocada, de ensino superior. As pessoas que procuram vagas no CEPAT, pelo menos eu vejo lá, açougue, pedreiro, marceneiro, costureira. O CEPAT, ele não consegue atrair as empresas que têm uma qualificação melhor, ou o foco de vocês é justamente atender esse público que não exige essa qualificação? Não é bem assim. Eu acho que a maioria dos empregos, realmente a faixa salarial é bem mais baixa, até uns R$3.000, mas nós temos às vezes emprego que nem outro dia tinham 2 vagas, o salário era R$15.000. Então, depende muito da empresa, né? Porque às vezes a empresa nem quer, principalmente salários mais altos, ela nem quer colocar, ela mesma faz a seleção e é procurada pelos colaboradores interessados. Então, a nossa faixa de preço realmente
de salário é até uns R$3.000. Bom, secretário, a gente sabe que nessa época aqui de pandemia, né, e de emprego escasso e as dificuldades para trabalhadores, para empresários, houve uma queda na renda do brasileiro, uma queda substancial, em parte provocada aí pelas políticas garantidoras de emprego e renda, né, e em parte também porque mandou-se muita gente embora e contratou-se por salários menores. E como que o senhor está vendo, assim, essa queda de renda? Isso daí se expressa nas vagas oferecidas pelo CEPAT? Olha, eu vejo assim, eu acho que hoje, devido a, infelizmente, essa pandemia, eu vejo muitas pessoas, às vezes até qualificadas, procurando emprego, independente do salário, só para ela poder voltar ao mercado. É uma coisa meio vista aí, inclusive pelas pessoas que até nós convivemos, a dificuldade que elas estão passando. Então, muitas estão procurando simplesmente para entrar no mercado de trabalho. Então, no momento, o salário não interessa muito para ela. Eu vejo por aí. Eu vi até nessa questão desse programa que o prefeito fez com relação à doação de cestas, aí você até vê pessoas que recebendo, né, entidades com pessoas até qualificadas, pessoas conhecidas, mas estão passando por um momento difícil, infelizmente. Você sabe que outro dia eu estava conversando com a Zezé aqui no programa mesmo, e eu falei uma coisa que eu percebi: pessoas que o ano passado, secretário, doaram cestas para poder ajudar, esse ano elas receberam as cestas porque elas entraram nesse grupo de pessoas que o dinheiro, porque nós, como a Zezé colocou, houve uma redução bárbara da renda, houve um aumento do desemprego, o custo de vida aumentou e tá tudo caro. Imagina, você pensar na gasolina aí, 6 conto, é muita coisa. Daqui a pouco nós vamos ter que andar mais a pé, pelo menos vai ficar todo mundo magrinho, né, Zezé? Essa é a parte boa, ninguém vai ter infarto. Mas é ótimo fazer essa caminhada, muito bom. É obrigatório até, viu? Verdade. Mas, secretário, a gente brinca, mas é difícil, né? Eu fico pensando, como o senhor colocou aí, né? A gente tem do CEPAT aí uma renda oferecida até R$3.000, e quando você pensa no custo de vida, você percebe que a conta não fecha. E o setor, ele acaba sendo muito mais demandado. E uma coisa que o CEPAT oferece, como o senhor colocou, são os cursos. Esses cursos de qualificação que vocês oferecem, consegue fazer com que esse empreendedor ele mude de faixa, ou é mais para poder melhorar o próprio negócio dele? Há uma possibilidade dizendo, olha, você hoje pode ser, não desqualificando nenhuma profissão, não é isso, eu estou falando de renda mesmo. Você hoje tem uma determinada profissão e você ganha 1.000. Fazendo esse curso, você vai poder trazer algo novo no teu currículo e você vai passar a ganhar 1.200, 1.300, 2.000, 4.000. Quando vocês pensam no curso, quando vocês planejam um foco, e o senhor falou que a partir dessa pesquisa vocês vão conseguir planejar cursos que sejam de fato concretos ali e que possam ajudar as pessoas. Como que é esse planejamento? Senhora, qual que é o foco de vocês para o segundo semestre, para o ano que vem, de melhoria mesmo para esse trabalhador? Rose, o que eu posso te dizer, que com relação à secretaria, a gente tem um desafio muito grande. O desafio aqui é muito grande. Então, você vê, com relação a esses cursos, a maioria das pessoas que procuram, que não tem curso superior normalmente, elas procuram uma qualificação, logicamente, que para poder também conseguir um emprego melhor. Às vezes muitos nem têm emprego, mas vão lá para ter essa qualificação para poder constar no currículo dele uma melhoria até no histórico profissional dele. Mas eu acho que esse ano nosso planejamento realmente é cada vez mais procurar
essa captação de vagas, a procurar ajudar a população de Campinas para que ela possa realmente fazer com que a economia cresça, mas é um desafio muito grande mesmo. Ok. Bom, secretário, quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores do Poder e torcer para que esse segundo semestre seja de fato isso que o senhor aqui projetou, né? Com mais emprego, uma economia pujante, porque do jeito que tá difícil, viu, secretário? Um abraço para o senhor. Nossa, nem me fale como está difícil. Não, eu só queria colocar um outro fato que nós trabalhamos, nós ajudamos a supervisionar, coordenar um pouco as cooperativas de material reciclado. Então, isso é importante. Essas cooperativas, hoje Campinas tem 11 cooperativas de material reciclado, em várias regiões da cidade, algumas regiões, e é muito importante dizer que até o final de 2020, dessas 11, apenas 2 cooperativas eram contratadas pela prefeitura. E agora, no começo do ano, até o final de junho, com a ajuda, lógico, do prefeito, do vice-prefeito, do Dário e do Vandão, foram contratadas mais 6 cooperativas. Então, nós estamos hoje com 8 e espero que essas outras 3 que faltam consigam também, em algum momento, atender as exigências para que possam ser contratadas também. Porque o problema que vocês estavam negociando junto ao Ministério Público do Trabalho era questão de documentação, né? E o que essas cooperativas geram é uma renda de até R$ 1.500 por pessoas que trabalham lá. Você tem ideia de quantas pessoas nessas 8 cooperativas elas empregam, secretário? E se há um planejamento de vocês de ampliar esse trabalho de cooperativas em Campinas? Sim, ampliar sempre. A gente tem que procurar ajudar esses grupos de algumas regiões que pretendem montar uma cooperativa. Não é uma coisa muito fácil, porque depende muito, inclusive, da cessão da área pela prefeitura, se a região permite a instalação de uma cooperativa de material reciclável, e elas devem ter hoje, em média, de 10 a 15 cooperados. Tem cooperativa que tem 20, 22. Uma média de 10 a 15 cooperados. Só que a renda é um pouco maior que R$ 1.500 por pessoa. Eu tinha visto na última vez 1.500, então hoje está dando quanto? Uns 2.000? Uns 2.000 mais ou menos. 2.000, que bom. Uma renda boa, gente. Assim, né? Peraí, eu tenho aqui uma... Oi? Eu tenho uma ouvinte, a Vilze Barros, que é nosso ouvinte aqui diária, ela pergunta se tem algum curso gratuito. Eu acho que todos são gratuitos, não são? Todos são gratuitos, todos. Todos, viu, Vilze? Eu vou subir, gente, eu vou subir a entrevista do secretário no meu blog e no Bandmulti. Aí eu vou colocar lá uma relação dos cursos que o CEPAT oferece. Então, para os nossos ouvintes que estão acompanhando a entrevista, vocês podem entrar lá, mas daqui a pouco, tá, gente? Não vai ser agora, não. Na hora que terminar a entrevista, que o Lucas conseguir me mandar o áudio, aí eu subo para vocês e eu coloco lá a relação dos cursos. Aí eu já peço para a Juliana me encaminhar os cursos, viu, secretário? O senhor me encaminha pelo WhatsApp? Sim. E aí eu já jogo lá. Só entrar na rede social, eles têm acesso aos cursos lá, matrícula, tudo pelas redes sociais. Perfeito, então. Secretário, uma boa notícia essa das cooperativas, porque esse negócio estava encralacado, hein? Porque não estava saindo, não. É verdade. Então, você vê o empenho da administração, não posso deixar de citar também a Secretaria de Serviços Públicos, através do secretário Ernesto Paulela, mas realmente foi um empenho do prefeito Dário e do vice-prefeito Vandão. Tá certo. Secretário, muito obrigada mesmo, tenha um bom dia e Eu nos encontramos de novo daqui a pouco, tá bom? Logo. Não, tranquilo, muito obrigado e estou à disposição sempre que vocês precisarem
e agradeço essa oportunidade de participar do programa. Obrigada, secretário. Senhor. Boa semana. Bom, para o senhor também.